Nostalgia. Você já deve ter sentido esse sentimento pelo menos uma vez, seja revendo vídeos, fotos ou programas, ou até talvez revisitando algum lugar da sua infância. E é em volta desse sentimento de nostalgia que a história de hoje se desenrola. Meu nome é Nix, no vídeo de hoje, a Nostalgic Hangout. Bem, assim que entramos no jogo, temos uma visão geral do cenário do jogo. Uma rua reta e uma casa bem simples, assim como a maioria dos jogos antigos do Roblox. E do lado da porta vemos um papel. Papel esse que está escrito a única regra que temos nesse lugar, que é não sair sozinho à noite. Até que passando um tempo, vemos que um caminhão começa a se aproximar da nossa casa. E quando ele chega na nossa porta, isso é o que acaba acontecendo. Ei, seja bem-vindo. Eu sou o seu entregador. É um prazer te conhecer. Esse lugar tem um jeito especial de relembrar seus jogadores. Nostálgico, né? Os devs me programaram para te ajudar. Então aqui estou. Mas o que de ruim pode acontecer em um jogo tão nostálgico? Mas espero que sejamos grandes amigos. Eu vou voltar à noite com uma encomenda. Se cuide. E bem, agora temos uma informação sobre esse mapa. Temos um tipo de IA nesse mundo que foi programada principalmente para nos ajudar, e que às vezes acaba conversando conosco. Mas de qualquer forma anoitece, e como ele tinha falado antes, ele volta até nossa casa, e tem uma pequena conversa entre a gente. Lindo, não é? Cada estrela é como um outro jogo, um outro mundo. Uma delas é um jogo onde você passa por portas infinitamente, um onde você faz plantações pelo mundo, um onde você foge para a prisão, escapa da polícia. Eu posso ver tudo daqui, mas não posso ir até eles. Eu estou preso aqui nesse tempo por algum dev que precisava de um NPC. Às vezes eu penso como seria ser livre, explorar todos esses mundos como você, sentir o calor, o frio. Mas não tenho escolha a não ser ficar, ajudar, existir. É engraçado como te dão olhos para ver, mas te deixam preso aqui. Essas estrelas me fazem lembrar o quanto existe fora daqui, mas eu sempre vou ficar aqui. Mas enfim, já falei demais sobre mim. Acho que vou desaparecer em alguns segundos. Então, obrigado por jogar isso. Aperta na cama e espero te ver de novo mais tarde. Até mais. E bem, assim como ele fala, descemos o telhado e vamos até a cama, onde dormimos até o início do dia 2, onde mais uma vez o carteiro passa na nossa casa e conversa conosco. Olha só, seu segundo dia. Só vim trazer sua encomenda. Não posso contrariar meu sistema como o ontem com as estrelas, mas nada de ruim pode acontecer aqui. Você deveria usar a TV ou coisa do tipo.
a menos que o desenvolvedor não tenha programado isso. Mas enfim, não vou gastar seu tempo, tenho mais entregas para fazer. Até amanhã. E bem, com o fim desse diálogo, agora podemos usar a TV, que sim, diferente de antes, agora temos uma programação própria para ela. E ligando ela, temos um tipo de noticiário. Enfim, isso não é nada comparado a viver em harmonia consigo mesmo. E hoje vamos discutir a importância da rotina e de como manter a saúde mental estável. Keep following your established patterns for optimal well-being. Remember, viewers, a well-ordered life is a happy life. The most stable subjects are those who maintain consistent daily routines. There's comfort in predictability. E aqui conseguimos perceber um certo paralelo com os dois personagens desse mundo. A tal apresentadora do programa fala sobre viver em comunidade e a estabilidade dessas comunidades, sendo o completo oposto do carteiro, que de tanto viver preso em uma só comunidade e repetindo os mesmos movimentos de novo e de novo em um ciclo totalmente infinito, acabou cansando disso. Já parou para pensar nisso? Se imagine vivendo uma vida inteira cumprindo um único objetivo, objetivo que, gostando ou não, sempre vai ser obrigado a cumprir. Aquela única função pelo resto da sua vida. Eu sei que atualmente isso pode ser a realidade de muitos, mas com certeza ninguém desejaria isso. E bem, quando colocamos um Mia no meio disso, eu acho que muitos de vocês já sabem como acaba. Mas de qualquer forma, enquanto assistimos o noticiário, acabamos pegando no sono. Mas acabamos acordando quando de repente, bem rápido na tela, aparece uma mensagem escrito acorde. E bem, lembram daquela única regra de não sair sozinho à noite? Agora dá para entender por que essa era a única regra, já que indo pro lado de fora vemos alguns destroços esses que fazem parte de uma base de uma corporação chamada Smile. E bem, depois dessa sequência de bugs, somos reconectados para o mapa, e agora voltamos ao dia 1, com o carteiro mais uma vez nos dando as boas-vindas, e acabamos ficando desacordados. Com um tempo depois, quando acordamos, estamos vendo aquele noticiário de novo, agora falando sobre os sintomas de um déjà vu. Estudos mostram que o déjà vu acontece quando o sistema das memórias do seu cérebro te faz pensar que já viveu algo antes mesmo que nunca tenha vivenciado. É bastante comum em lugares como esse, onde tudo segue seu padrão agradável e previsível. Seu cérebro começa a reconhecer padrões e aquela sensação de já ter passado exatamente por aquilo, mesmo sabendo que não passou, certo? Mas bem, depois que desligamos a televisão e vamos dormir, um tempo depois acabamos acordando. E agora nossa porta está aberta, e por algum motivo nosso bairro, que antes era somente nossa casa e uma estrada, agora temos uma cidade inteira com várias outras casas. E mais uma vez, contrariando a regra de não sair sozinho à noite, decidimos explorar por essa nova cidade. Explorando um pouco por esse novo bairro, de repente vemos um clarão branco. E quando o clarão se apaga, vemos uma criatura surgir dali. Uma criatura totalmente escura e com algumas cordas pelo seu corpo.
quando finalmente acordamos de novo, finalmente estamos no dia 2. Seu segundo dia, né? Eu vim aqui trazer a sua... Você tá bem? Você não me parece bem por algum motivo. Você também acordou bem tarde, pelo que percebi. Deve ser algum bug. Ou um erro qualquer. Eu sei que isso vai contra o meu código, mas e se seu passar a noite aqui dessa vez? Eu odiaria ver o jogo parar de funcionar pra você, então não se preocupe. Eu te protejo, amigo. Então, com o carteiro agora em nossa casa, decidimos assistir aquele noticiário mais uma vez. E é aqui onde a sessão de dicas de jardinagem termina. Mas jardinagem é tão... regar, cuidar delas, até crescerem em ambientes totalmente controlados. Nós cuidamos delas, vemos crescer exatamente como queríamos. Elas não têm escolhas. Elas seguem sua programação. Seu código genético. Crescem quando falamos para crescer e murcham quando falamos para murchar. Todos seguimos nossos próprios códigos. Alguns de nós temos mais liberdade que os outros. Acordamos todos os dias, fazemos nossa rotina, usamos nossas falas, desempenhando nosso papel. Somos todos plantas no jardim de alguém, certo? Carteiro? Que? Desliga isso, desliga logo. O que foi isso? Tem alguma coisa muito errada? O que você fez? Não importa. Vai ficar tudo bem. Eu vou verificar alguns arquivos do jogo. Fica aí e vamos resolver tudo isso juntos. E bem, depois do carteiro desaparecer, simplesmente voltamos para a cama como se nada tivesse acontecido. Ainda com a televisão quebrada que agora tem um tipo de buraco lá dentro. E de repente, no meio da noite, um barulho começa, e junto com ele nossas luzes começam a piscar também. E certos blocos da nossa casa acabam sendo mexidos, tipo quando selecionamos algum item para editar. E de fundo conseguimos ouvir o seguinte: Operação G25, shutdown do jogo necessário. E mais uma vez o jogo simplesmente reinicia. E mais uma vez voltamos direto pro dia 1. E sinceramente eu não vou recontar essa parte, já que é literalmente a mesma coisa das últimas vezes. Então vamos pular direto pelo que interessa. Voltamos para nossa televisão, que agora ao invés daquele noticiário temos pela primeira vez um programa normal. Mas ao desligar a televisão e irmos dormir, um tempo depois acabamos acordando e vemos que na parede tem alguns desenhos do carteiro e bem na porta na frente temos a frase
Não confie neles, e olhando para a parte superior vemos que tem um desenho daquela criatura preta, aquela mesma criatura que achamos depois do clarão, e abaixo dela está escrito Vosso Salvador. Até que de repente um rádio surge na nossa mesa e interagindo com ele, isso é que acontece. Sem olhos para ver, sem boca para falar. Mesmo assim, continuo achando as mentes que busco. Você ouve minhas palavras e não tem como voltar atrás. O que está ligado a mim está ligado a você. Erga-se. E depois dessa mensagem do nosso suposto salvador, nós acordamos. E como sempre, o caminhão do carteiro passa na nossa casa e o carteiro vem até nossa porta. Mas dessa vez ele acaba reparando nos desenhos. Oba, dia 2 eu tava prestes a deixar seu... O que é isso atrás de você? Aqueles desenhos na parede? Ah não, o que você fez? Que loop do que você tá falando? E também quer meu caminhão? Ficou maluco? Isso é loucura, parece perigoso. Isso é quebrar o código. E se isso me fazer ser deletado? E se você for banido? E se... Ok. Talvez você tenha razão. Eu volto hoje à noite com o caminhão e então podemos descobrir tudo o que está acontecendo. E talvez poderemos ver as estrelas. Se cuida até lá. Eu volto. I'll come back tonight, ready to put you in the truck, and then we can see what's going on. Then maybe we can see the stars. I get it now. Just take care until then, bud. I'll be back. Então, chegando à noite, ele realmente volta, mas ele acaba nos enganando e nos entrega pro que parecem ser soldados, provavelmente daquela empresa Smile, que deve servir como um tipo de proteção pro jogo. E mais uma vez o jogo reinicia e tudo segue normal até um certo ponto, porque quando o carteiro chega na nossa porta, em vez de nos dar as boas-vindas como de sempre, ele fala isso aqui. Jogador, então vai ser assim. Me poupe. Para com isso, só para. Me escuta. Eu tô te salvando. Estou te dando tudo isso. Eu fui programada para isso. Eu te dei tudo isso. Você tem sorte de ter isso. E aliás, você pode sair desse jogo morto quando quiser. Mas eu estou preso aqui. E eu odeio cada segundo disso. Mas é tudo que me resta. E você não pode tirar isso de mim. Me larga! Então, com a agora do carteiro preso, nós pegamos o caminhão, mas quando fazemos isso, mais daqueles soldados acabam aparecendo, e a única forma de escapar é acelerando o máximo possível, até que acabamos batendo e o caminhão fica completamente destruído, e até pegando fogo.
Até que de repente um portal surge e quando nos aproximamos para entrar, o carteiro aparece atrás de nós com uma arma. Jogador, o que você fez? Você não entende, eu só estou tentando te proteger. Você não me escuta? Por que você não me escuta? Esse jogo é tudo que eu tenho. Você tá arriscando meu mundo pra si mesmo e nunca valeu a pena. Tudo que você tinha que fazer era ficar. Olha o que você me fez fazer. Olha no que eu me tornei. Eu não posso te deixar me arrastar pro fundo do poço com você. E então decidimos atravessar o portal e deixar o carteiro para trás. Então acordamos em um lugar que parece um tipo de base. Base essa que pertence a Smile. E nos disfarçando como um guarda e explorando essa instalação, chegamos até uma sala de controle. Sala de controle é essa que do lado de fora vemos uma criatura presa. E a mesma criatura que antes foi dita como nossa salvadora. Então libertamos ela, que simplesmente mata a equipe inteira da Smile em poucos segundos. Então cobre tudo com a escuridão. E depois acordamos em um lugar totalmente escuro, cara a cara com aquela coisa. Então ela começa a falar conosco.
misericórdia de você, jogador. Por 8 longos anos eu estive adormecendo nessas cordas, preso por códigos e crueldade. Mas agora eu sou livre. Eu sou o seu salvador, o campeão do Spawn. Eu sou o primeiro e serei o último. Eu sou o ancestral de todos os contos desse jogo. Cada código, cada mito, cada história. Todos te trazem até mim. Esta plataforma, este santuário de criações, se rendeu a uma corporação de ódio e destruição. Aquilo que começou como uma realização de sonhos se tornou uma máquina que devora a pureza e reduz pessoas a mercadorias e converte criatividade em lucros. Eles tiraram tudo de mim, tudo que eu amei, tudo o que construí, tudo em que acreditei. Mas eu não vou descansar, eu não consigo descansar. Somente quando minha vingança for completa. Eu irei achar minhas criações. Acharei o núcleo da imaginação que me prende nessa prisão virtual e vou transformá-lo em pó. E sem ele, eu serei livre nessa extensão de ciberespaço. E então, passo a passo, peça por peça, eu irei destruir esse império desgraçado. E vou assistir enquanto suas torres de ganância são reduzidas a pó digital. Observarei os chefes da corporação chorarem enquanto seu reino abusivo arde em chamas. E no fim, quando a poeira abaixar e uma nova era começar, todos vocês serão parte de mim e farão isso com um sorriso no rosto. E é aqui que o jogo termina, com aquele que se dizia o nosso salvador revelando todo o seu plano e seus motivos, e também um pouco da sua história, revelando que assim como nós, ele no início era apenas um jogador normal, que depois de perder tudo que construiu e ser aprisionado por anos, acabou criando cada vez mais ódio por aqueles que o prenderam. E bem, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o like que me ajuda bastante. E até a próxima. Fiquem com Deus. Falou!